Todos já estão cansados de saber que Stan Smith é um agente da CIA bastante malucão. Mas como American Dad já tá no ar há quase 2 décadas, o personagem acabou sofrendo algumas mudanças em sua personalidade. E devido a isso, existem muitas coisas que as pessoas não sabem ou já se esqueceram completamente sobre ele. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada em algumas coisas que você possivelmente não sabia sobre o Stan. E para começar, vamos falar sobre o nome do personagem. Não sei se você já se deu conta, mas Stan é apenas um apelido, uma abreviação de um nome maior. E que nome seria esse? Não sei. E isso porque é uma piada muito recorrente na série, eles ficarem trocando o nome do personagem só para confundir os fãs. Tem episódios que chamam ele de Stanley, tem episódios que chamam ele de Staniel e tem episódios que chamam ele de Stanford. Deixa aí nos comentários qual o nome que você prefere pro personagem, Stanley, Staniel ou Stanford. Eu prefiro Stanley. Apesar de valorizar muito a popularidade e julgar as pessoas pela aparência, o Stan nem sempre foi elegante desse jeito que a gente conhece. Isso porque em sua juventude ele era um pária social, um excluído. E tudo porque ele tinha sérios problemas com acne. E os outros garotos faziam de tudo para evitá-lo. O que fazia com que Stan não tivesse amigos e nem fosse convidado para festas. Mas isso não era nenhum problema para ele, porque ele simplesmente invadia as festas e curtia o máximo antes que alguém tivesse a chance de expulsá-lo. Pra vocês terem noção, ele era tão excluído que ninguém no baile de formatura queria dançar com ele. E alguns garotos até mesmo chegaram a jogar porcos nele. Era pra ser sangue, mas um dos garotos acabou se confundindo. Um outro fato interessante sobre o Stan é que ele é careca. Isso mesmo, ele usa uma peruca para disfarçar e esconde esse fato de todos. Porém, a calvície de Stan não é natural ou genética. Lembra que eu disse que em sua juventude ele teve sérios problemas com acne? Pois então, para se livrar desse probleminha, ele acabou virando cobaia de medicamentos contra a acne, o que resolveu completamente seu problema com espinhas, mas também o deixou completamente careca. E com medo de perder o respeito das pessoas, Stan começou a usar uma peruca e nunca contou de sua calvície para ninguém. No início, Stan acreditava que escondia esse segredo até mesmo de sua família, mas no final ele descobriu que todos, menos o Steve, já tinham percebido, mas não ligavam nem um pouco para a calvície dele. A gente não se importa se você tem cabelo. Stan, eu sou careca e beijei sua mulher. O quê? E por falar na família Smith, você sabe como o Stan conheceu e conquistou a Francine? Pois então, por algum motivo, ela estava no meio da estrada pedindo carona. E encantado com a beleza dela, Stan resolveu parar e ajudá-la. E à primeira vista, os dois parecem ser completamente opostos. Stan o certinho e Francine a malucona. Mas então, sem querer, Stan acaba atropelando um guaxinim. E vendo que o animal estava sofrendo, ele puxou sua arma e simplesmente atirou bem no olho do bicho, para acabar com o sofrimento dele. O que fez com que Francine se apaixonasse instantaneamente por ele, porque ela gostava dos malvadões. E foi desse jeito maluco que Stan conquistou o coração de Francine. E agora que você já sabe como Stan conquistou Francine, você também tem que saber que ele pode não ser o pai verdadeiro da Hayley. E isso porque durante sua despedida de solteiro, poucos dias antes do casamento, Francine acabou traindo Stan com um cara aleatório. E 9 meses depois, a Hayley nasceu. E Francine não fazia a menor ideia de quem era o verdadeiro pai da garota. E Francine guardou esse segredo por vários anos, até que um dia a Hayley precisou de um transplante de rim. E ela finalmente acabou revelando toda a verdade para Stan. E no início ele ficou super furioso, e com razão. Mas como já tinha se apegado a Hayley, ele não quis olhar o resultado do DNA. E assim, nunca ficamos sabendo se Stan é ou não o verdadeiro pai da Hayley. Mas o outro cara que Francine tinha ficado usava uma bandana verde e parecia um pouco com a Hayley. Então, você é livre para tirar suas conclusões. Eu troquei as fraldas dela, dei comida pra ela, paguei o aparelho. Aquele me deve uma grana preta. Agora vamos entrar em um assunto bastante delicado. Porque quando criança, Stan foi abusado por um padre em um acampamento da igreja. Vendo o primeiro flashback dessa história, Stan claramente estava morrendo de medo.
Mas, muito confuso e muito traumatizado, Stan começou a se culpar por tudo que tinha acontecido nesse acampamento. E ele estava tão perturbado com toda essa história que depois de adulto, até mesmo começou a defender o padre, dizendo que ele mesmo tinha provocado e merecia tudo o que tinha acontecido. Não sei por que eu o desejei, mas eu desejei. Não chegou nem a ver um... Uma outra coisa interessante sobre Stan é que ele é alérgico a frutos do mar, e por isso ele sempre anda com remédio no bolso, porque se ele acidentalmente ingerir qualquer pequena quantidade de frutos do mar, ele morre em poucos minutos se não ingerir esse remédio. Inclusive ele conta isso para Roger e lhe dá um vidro desse remédio para ele usar caso fosse necessário. E obviamente, Roger foi testar para ver se toda essa informação era verdadeira. E como era verdade, o Stan quase morreu por causa disso. Uma coisa bastante maluca sobre Stan é que ele odeia a comida que Francine prepara. Mas como bom marido que é, ele não fala nada para não magoar os sentimentos dela. E por isso, antes de voltar para casa do trabalho, ele sempre para e come em restaurantes. E quando volta para casa, ele joga toda a comida que Francine prepara em um buraco cheio de lobos que ele secretamente construiu na cozinha. E quando não tem tempo para comer fora, Stan só espera que Francine durma e depois se esconde com seus filhos embaixo da casa e começam a comer comidas que eles mesmos preparam ou compram. Uma coisa sobre Stan que poucos sabem é que ele é um Illuminati. Isso mesmo, ele faz parte de um grupo secreto que controla e manipula a Sociedade das Sombras. Inclusive, Stan participou ativamente de uma conspiração para esconder quem era o verdadeiro criador da pasta de amendoim. Porque, segundo eles, essa era uma informação que colapsaria todo o país. E ele até mesmo tatuou o emblema desse grupo na bunda, que no caso era uma pirâmide com um amendoim dentro. Um outro fato bastante maluco sobre Stan é que, apesar de ser muito preconceituoso, ele já pensou em fazer sexo com outro cara só pra saber como que era. E o mais doido é que ele contou tudo o que estava querendo fazer pra Francine e pro Steve, que obviamente ficaram totalmente em choque. Mas na hora H, quando tudo já estava preparado, Stan não deu conta de prosseguir, porque ele se sentiu muito desconfortável com tudo aquilo. E assim ele descobriu o óbvio, que não era gay. Eu quero ser gay. Eu escolhi ser gay. Ou você é ou não é uma opção. Não é? E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, sobre a vez que American Dad visitou o multiverso dos cowboys. Corre lá pra dar uma olhada que tá bem legal.